dia 5 aqui com vocês novamente. Você que está chegando no YouTube, e tem uma boa tarde, uma boa noite, né? A gente sempre faz as nossas lives 6 e 5 da manhã. E não deixe aqui de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, que de repente pode ser muito importante para alguém que você conheça. Se inscreva no canal. E hoje a nossa aula é com Léo Soto. E vamos falar hoje de um tema muito especial. Léo, a palavra é sua, meu amigo, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente esse tema maravilhoso. Muito bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder dividir um pouco do conhecimento e aprender também. Lembrando que a gente aprende sempre mais quando ensina do que quando ouve e quando lê. Vocês sabiam, prestem muita atenção, que a mentira é uma pessoa e que ela tem comportamento? A mentira é uma pessoa, tem comportamento, tem características. Características de uma pessoa e comportamento de uma pessoa dentro da sociedade. E o mais interessante é que a mentira, ela está entre nós todos os dias. Sim, todos os dias. A ciência diz que nós mentimos 220 vezes por dia. Uma pessoa normal mente 220 vezes ao dia. 220 vezes ao dia. E essas características, esses comportamentos, são demonstrados todos os dias. E existe ainda, pasmem vocês, o viciado em mentira. Ele se chama mitônamo. É uma patologia. O mitônamo é aquele que é viciado em mentir, e é viciado na adrenalina da mentira. Isso passa a ser um vício como uma droga, uma cocaína, uma droga, qualquer droga alucinógena. Porque ele fica viciado, aquilo ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa, e fica lá no núcleo accumbens. O núcleo accumbens é acionado, e dentro dele é jogada uma bomba de dopamina. Quando a pessoa mentirosa mente, ela sente prazer. E isso pode ser tratado. Existe causa, existe origem. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar a respeito dos padrões verbais e não verbais de uma pessoa que mente. Ou de uma pessoa que não diz completamente a verdade. Até porque é muito difícil você medir e identificar um verdadeiro mentiroso. Um padrão, todos nós temos padrões verbais e não verbais. Padrão verbal é aquele padrão da fala, é a maneira com que a pessoa se expressa verbalmente. Então, por exemplo, existem pessoas que falam muito rápido. Isso também, obviamente, está ligado ao seu perfil comportamental. Se a pessoa é muito dominante, ela vai falar muito rápido, ela é objetiva demais. Então, ela tem esse padrão verbal. Quando ela vai contar algo ou responder algo e ela está nervosa, ou ela quer esconder alguma coisa, ou quer mentir mesmo, construir algo, ela muda o seu padrão verbal. Ela passa a falar mais devagar, ela passa a ser mais detalhista, ou seja, ela muda o padrão verbal dela. E assim também acontece com o padrão não verbal, que é a linguagem não verbal. Se essa pessoa tem uma mania, uma forma de falar, de verbalizar, em que o não verbal dela, ela tem um excesso ou um vício, assim, ó. Já conversou com pessoas que ela está conversando com você, ela faz isso aqui, ó. Pois é, Newton, eu estava ali e aí aconteceu a seguinte questão, é porque eu tinha que fazer, mas eu não fiz, então isso é um padrão não verbal. Tem pessoas que têm essa mania, esse excesso de ficar assim com o nariz, puxando o nariz. Aí ela toca no nariz, ela toca várias vezes no nariz. É um padrão dela não verbal.
Se ela vai contar algo que ela quer te esconder, preste muita atenção. Se ela vai contar algo que quer te esconder, ou não quer te contar completamente a verdade, ou te enganar, ou construir, ela vai mudar esse padrão. Presta muita atenção. E ela não vai mudar esse padrão somente não verbal, ela vai mudar conjuntamente ou concomitantemente com o padrão verbal. Vai ser alterado. Então, é todo um contexto que nós precisamos avaliar e analisar. Ela vai mudar, ela vai parar de fazer assim com o nariz, ela vai começar a esconder as mãos. Mãos e braços demonstram perfeitamente se a pessoa está escondendo algo ou não. Agentes do FBI, grandes investigadores, fazem essa análise em conjunto com o padrão verbal. Em conjunto com o padrão verbal. Pessoas que têm uma mania, por exemplo, de quando estão conversando, de passar a mão nos cabelos, mulheres, principalmente, tem algum tipo de mania. Está conversando com você e ela está passando a mão no cabelo. Aí alguns homens, quando são muito desavisados, eles são mal informados, acham que a mulher está flertando com ele. Mas pode ser que não, pode ser que esteja montando seja um vício dela, uma mania dela. Então ela passa a mão no cabelo várias vezes. Está falando com você e está passando a mão no cabelo. Pois é, eu estava lá e aí aconteceu isso, isso e aquilo, e aí tal, e está te contando a história, e está passando a mão no cabelo, está passando a mão no cabelo. Isso é um vício, é um padrão não verbal. É um padrão não verbal. Se ao contar uma história para você, ou responder uma pergunta, ela começa a mudar esse padrão verbal, preste muita atenção. Não quer dizer, gente, pelo amor de Deus, que ela esteja mentindo, mas é um ponto de atenção, tá bom? A gente nunca pode afirmar categoricamente que uma pessoa está de fato mentindo, até porque tem outras reações corporais em que você não consegue medir, como, por exemplo, um polígrafo consegue. No Brasil, não é utilizado o polígrafo. Nos Estados Unidos, sim. O polígrafo, a alteração, pressão arterial, batimento cardíaco, de repente até uma sudorese. A pessoa, quando começa a contar uma coisa que não é de verdade, verdadeira, ela pode começar a coçar o pescoço, porque é microtranspiração. Dá coceira no pescoço. O nariz começa a coçar, essa pessoa não tem um padrão, porque dilata os vasos sanguíneos do nariz. Aí ela fica coçando o nariz. Aí ela fica assim. Pois é, né? Aí, calma lá, isso aí, a pessoa fica. E ela coça o nariz, e ela coça. Se a pessoa está com dúvida e não está falando completamente aquilo que ela acha, não tem certeza do que está falando, ela faz isso aqui, ó. Presta atenção. Ela passa a mão. Uai, tava. Essa pessoa não sabe completamente o que ela está dizendo, tem dúvida do que ela está dizendo. Existem muitos padrões verbais e não verbais. As mãos também, quando a pessoa é muito ela é muito, a gente chama isso de pessoas que dão muito sinais. Elas gesticulam demais. Gente que gesticula demais, sabe? Está conversando com uma pessoa e ela tem mania de gesticular muito, é um padrão não verbal dela. Ela gesticula e tal. Muitas das vezes, a gente fala muito isso em oratória, que atrapalha um pouco, porque chama atenção para as mãos, chama atenção para as mãos, para os braços. Então, a pessoa está conversando, ela gesticula. É um padrão dela. Se ela vai te contar uma história, se ela vai te falar algo, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se ela começa a não gesticular demais, é um ponto de atenção. Ela está mudando o padrão dela. Como é que a gente faz para calibrar a pessoa? É muito simples. Eu faço perguntas que eu já sei a resposta para calibrar essa pessoa. Perguntas simples. Perguntas simples. Qual a cor da sua camisa? O que você comeu hoje no café da manhã? Então, eu faço perguntas simples, que têm respostas simples, que a pessoa vai me dar,
e eu faço a calibragem dela. Pessoa que eu nunca vi, não tem como eu saber o padrão não verbal e verbal dela, concorda comigo? Então, eu faço a calibração. E a calibração são perguntas simples. E essa pessoa vai mostrando qual é o padrão verbal e não verbal dela. Léo, é simples? Não, não é. Você tem que ter o olho muito bem treinado, mas é totalmente possível. Totalmente possível. Então, o padrão daquela pessoa você começa a descobrir. É mais fácil a gente saber, Léo, se a pessoa está contando a verdade ou não, quando é um parente, alguém que a gente convive todos os dias, porque você sabe o padrão dela. A gente conhece o padrão dessa pessoa. Sabe se ela é agitada, se ela não é agitada, se ela fala pausadamente, se ela fala de forma serena, tranquila. Já viu que tem gente que é muito sereno, fala tranquilo, dá até vontade de cochilar. Não é? Se essa pessoa, de repente, fica agitada, começa a falar alto demais, quando você faz uma pergunta ou fala alguma coisa, Joãozinho, você foi na pescaria hoje? Você foi pescar realmente hoje? Fui, claro que eu fui. Beleza, Joãozinho, lá você encontrou o fulano de tal? Ah, o fulano de tal? Uma pessoa te responde uma pergunta com outra pergunta, é um outro ponto de atenção. Tá? É um outro ponto de atenção, porque ela está ganhando tempo para poder contar uma mentira. Ela está construindo no cérebro dela, o lado criativo dela, tá? O lado direito, ela está construindo algo para poder inventar uma história. Vou dar um exemplo aqui, uma coisa bem tosca, mas que funciona bem. E aí os homens vão ficar com muita raiva de mim, mas eu não me importo com isso. A sua mulher tem fala assim: você está me traindo. Você é louca? Você está ficando doida? Onde você está vendo isso, mulher? É louca? Isso é um ponto de atenção. Pelo amor de Deus, não quer dizer que o cara esteja traindo, mas é um ponto de atenção. Ou ele está escondendo alguma informação, tá? Ou ele está, de fato, mentindo e construindo algo. Obviamente, a microexpressão ocular também vai mostrar isso. Então, ele vai olhar muito para a direita para construir uma informação. É a parte lúdica do cérebro. Tá? Então, nós damos sinais de que estamos mentindo. Sinais verbais e não verbais. Então, mas para que a gente possa identificar, existem os padrões. Existem os padrões. Tem gente que fala assim: Léo, eu não minto. Já mentiu. Por quê? Porque todos nós mentimos. Certo? Todos nós mentimos. Isso aí não é o Léo que está dizendo que acordou um belo dia e falou: nossa, eu vou falar isso aqui que é tão bonitinho, não. É porque a neurociência já demonstra que nós contamos mentira. Mas não é porque somos ruins, somos pessoas ruins. Gente, isso não fala de caráter, tá bom? Essa questão de contar mentiras todos os dias. Isso é questão inconsciente, involuntária. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós aumentamos uma história. Por exemplo, aqui a gente fala muito de networking, certo? De fazer networking. Eu vou dizer algo aqui, pelo amor de Deus, eu não quero ser mal interpretado. Mas o que acontece? Isso é do ser humano, gente. O que eu estou dizendo aqui são coisas inerentes a nós, tá bom? A gente costuma aumentar algumas coisas para criar conexão. Isso é normal, pelo amor de Deus. Se você pegar, por exemplo, grandes palestrantes, personalidades, ele vai contar alguma coisa, aumentar alguma coisa, porque ele tem que, é o marketing pessoal dele. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Isso não é ser uma pessoa, má, psicopata, não, nada a ver. Mas esse é um processo normal, natural, nós fazemos isso. Nós fazemos isso, e dependendo do nosso tipo de personalidade, por exemplo, eu falei da personalidade tipo 3, que é a minha, a gente, que é o performático, a gente gosta, a gente é vaidoso, a gente gosta de ser validado, reconhecido pelo que nós sabemos. Nós temos isso. Nós temos ambição, sim, a gente quer se conectar com o maior número de pessoas que têm poder, que têm influência. Sim, qual é o problema? Agora, a questão é quando eu uso isso
para poder fazer mal às pessoas. Aí sim vai falar do meu caráter. Aí sim o meu caráter está em jogo. Mas enquanto eu estou fazendo isso para contribuir na vida das pessoas, para poder ajudar pessoas e criar conexões reais, relacionamentos reais e verdadeiros e genuínos, não há problema nenhum. Isso é do ser humano, nós nascemos para ser líder. Por isso que você é tão teimoso. Por isso que você sempre quer que a sua opinião seja a opinião aceita. Porque está no nosso DNA o processo de liderança e domínio. Aqui eu estou falando com pessoas, com todos que acreditam em Deus, e lá em Gênesis fala, capítulo 1, se não me engano, versículo 26 ou 27. O ser humano foi criado para dominar. Domine o homem sobre os seres viventes. Domine, domine, domine. Então, nós temos isso introjetado no nosso DNA. Liderança, tomar a frente. Por isso que é tão difícil convencer alguém, principalmente se tiver personalidade forte. Então, está em nós essa questão. Então, eu trouxe aqui para vocês os padrões. Os padrões. Verbais e não verbais da mentira, ou daquele que quer nos enganar. Por que, Léo, você trouxe esse tema? Para nos ajudar a fazer a leitura das pessoas que querem nos prejudicar. Simples assim. Eu consigo identificar uma pessoa que está querendo me prejudicar e contando uma mentira. E, gente, tem mentira que prejudica muita gente. Não é? Então, se eu consigo identificar, eu antecipo muita coisa. Principalmente as minhas decepções. Lembrando que nós não temos que ter expectativa nenhuma sobre as pessoas. Porque quando nós temos, nós nos decepcionamos de fato. Não temos que ter expectativa. Expectativa, se tiver, tem que ser a mínima possível. Porque senão nós vamos nos decepcionar. Sim, nos decepcionar. Então, nós precisamos, primeiramente, prezar pela verdade, obviamente, pela transparência, mas precisamos aprender a identificar quando alguém quer nos prejudicar através de uma mentira, ou que quer nos manipular. E esse é um processo muito interessante, que às vezes você acha que está influenciando a pessoa, quando, na verdade, é ela que está te influenciando. Isso é muito interessante. É um jogo, de fato. A vida é um jogo. Só que é um jogo que a gente não tem que ficar preocupado em ganhar. Nós temos que ficar preocupados em ser verdadeiro, em ser transparente, em ser quem nós somos de fato, porque é isso que vai fazer a diferença. Todas as pessoas gostam de quem tem personalidade, de quem é verdadeiro. Ninguém gosta de quem monta um personagem. Ninguém gosta de quem monta um personagem, eu vou repetir. Ninguém gosta de quem monta um personagem, porque isso, uma hora ou outra, vai ser revelado. Então, seja você mesmo, na sua essência, no seu valor, nas suas habilidades e dons, eu já disse isso aqui. Então, nós precisamos ser verdadeiros, verdadeiramente quem nós somos, porque isso sim vai criar conexão. Pode até criar conexão quando a gente monta um personagem, sim, porque cria. Só que isso não dura por muito tempo. O que vai perpetuar é quando é verdadeiro. Quando, de fato, a gente cria uma conexão pensando em colaborar com o outro, em detrimento de qualquer outra coisa. Outros padrões que nós temos, não verbais e verbais. Não verbal, por exemplo, bom, falei do gesticular e falei também de uma pessoa que ela quase não gesticula. Então, o oposto também deve ser observado. Há pessoas em que não gesticulam muito ou não gesticulam nada. A pessoa não gesticula nada. Nada. Ela não tem um gesto, não faz nada. É o jeito da pessoa, é o padrão da pessoa, ela não gesticula. E quando essa pessoa vai te contar uma história e fica agitada demais, opa, coisa errada, fulano tal não foi assim. Algo não está certo. Ponto de atenção. Mas ouça a pessoa, preste atenção no que ela está falando. Preste atenção no que ela está falando. Então, nós temos que calibrar as pessoas.
Existem pessoas aqui nessa live que são muito observadoras, inclusive no nosso grupo eu já identifiquei essas pessoas. Essas pessoas falam muito pouco e observam mais. Na verdade, esse é o ideal. Por quê? Quando eu falo menos, eu erro menos. Quando eu ouço mais, eu acerto mais. É a famosa escutativa. Tá? Então, eu preciso aprender a ouvir mais. Aquela historinha de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ela é verdadeira. Então, a pessoa tem esse padrão verbal, não verbal, de falar sem gesticular. Sabe aquela pessoa que fala... E outra, tem pessoas que não têm expressões faciais. Essa é da pessoa, não tem muitas expressões. Ela não tem muita expressão facial. Essas pessoas, Léo, são mais difíceis de você fazer a leitura? Sim, mas aí tem um padrão verbal que a gente pode avaliar. E outra, se essa pessoa começa a se expressar de uma hora para outra, vai contar uma história, e ela não é expressiva, e começa a expressar demais, contar detalhes demais, esse é outro. Pessoa que ela começa a contar muito detalhe de uma história, ponto de atenção, não quer dizer que ela está mentindo. Por quê, Léo? Porque quando ela está contando muito detalhe, ela quer dar autoridade, veracidade, impressão de verdade naquela informação ou daquela história. Então, ela conta muitos detalhes, tá? Muitos detalhes. Aí começa a prestar atenção, porque são detalhes que a gente geralmente não lembraria. Certo? Então, são detalhes que geralmente você não lembra do ocorrido. Geralmente a gente tem flash, pessoal, do que aconteceu. A gente não sabe detalhadamente, a não ser que você tenha uma super memória. Que nem aquele pessoal lá do FBI, tem algumas pessoas no mundo que têm essa habilidade, sabia? Super memória. A pessoa lembra de todos os detalhes da cena. E eles trabalham no FBI porque têm essa habilidade. Mas são pouquíssimos no planeta que fazem isso. Isso é uma habilidade. Uma habilidade que, eu confesso a vocês, eu não queria ter. Não queria ter. Por quê? Já imaginou você lembrar de todos os detalhes do que aconteceu ontem? Meu Deus do céu! Isso for coisa ruim, você vai sofrer de novo. Então, a nossa memória, ela é na dose certa, eu costumo dizer. Ela é na dose certa. Ela nos protege. Ela nos protege. Então, um outro padrão verbal que a pessoa possa ter. Eu falei aqui de uma pessoa que fala, por exemplo, uma pessoa que fala muito alto. Já conversou com pessoas que falam muito, fala alto demais, aí você fala, gente, por que essa pessoa está falando tão alto? Eu estou aqui na frente dela, ela está debaixo de uma cachoeira, dentro de uma cabaça. Não tem lógica. A Karine está morrendo de rir. Então, a pessoa fala muito alto. Provavelmente, Karine, porque você se identificou com alguma coisa. Então, então, então não Eu vou é? abrir só um parênteses, Sem Luciano. problema. Bom dia, gente. Bom dia. Não, é porque você vai falando, gente, aí sabe, vai passando vários raio-x. Umas é de alta análise e outra você fica assim, gente, mas você tá falando dessa pessoa, gente, é tal, desse jeito. Aí você fica, nossa, eu tava mentindo, nossa, tava fazendo isso aqui. Eu não sei se eu tô gostando muito das informações, que agora eu vou olhar para as pessoas e fico. Só tomar. Ei, o povo aqui tudo duro, ninguém se mexe. Geralmente acontece isso mesmo. As pessoas ficam preocupadas. Mas não se preocupem, não, pessoal, tá? Isso aí, né? Não estou aqui para analisar ninguém, não. Essas pessoas que falam berrando, que para mim eu digo berrando, sabe? Significa o quê, pelo amor de Jesus? Sim, significa o seguinte, geralmente o nosso tom de voz ou volume de voz, ele é adquirido dentro do ambiente. Você pode observar que são pessoas que a família fala muito alto. Então, aquele volume para ela é o ideal. Aí ela começa a falar alto, porque para ela não está falando alto, ela está falando normal. Tanto é que se você perguntar para ela, você, não, mas eu estou falando normal, não estou falando alto não. Mas isso Aí você também tem a fala, ver, pode falar. bom dia, também tem a ver com o sistema representativo, né? Sim, Dela. sim, sim. É mais o ambiente também, porque a questão ambiental, ela muda muito. Ela molda, na verdade, o comportamento. A pessoa, ela acha que, né, a epigenética fala muito disso. O ambiente, ele vai influenciar de tal forma que ele muda até o código genético. A química, né, do DNA, ela é mudada, ela é alterada.
porque o impacto do ambiente, ela vai moldando mesmo o comportamento da pessoa. Aí ela fica com aquele comportamento de falar alto, falar rápido. Por exemplo, tem gente que fala assim, é até cultural também, viu, Wagner? Até cultural, meu irmão. Porque, por exemplo, italianos falam muito alto. Os italianos falam muito alto, um por cima do outro. Se for uma família italiana, você vai observar que é cultural, eles falam alto demais. Você acha que está brigando? Está brigando. Mas não é, está conversando uma boa. Mas não, é a altura, é até questão cultural mesmo. Então, tem todo esse aspecto cultural, ambiental, e também tem essa questão de representatividade, obviamente. Também. Verdade, verdade. Bem lembrado. Então, se a pessoa fala muito alto, vai te contar uma história e começa a falar baixo demais, sabe, quase que cochichando, é um ponto de atenção, ela está mudando o padrão verbal dela. Por quê, gente? Porque ninguém muda de uma hora para outra o padrão verbal. Uma coisa que a pessoa faz há 30 anos, um comportamento que ela tem há 30, 25 anos, 20 anos, ela mudar assim. Então, o padrão verbal do volume pode ser avaliado. Isso é mais fácil de se avaliar também, quando a pessoa muda. Então, você não vai contar uma história que não é completamente verdade, ela vai começar a baixar a voz, falar mais baixo. Você fala, mas não entendi, não. Essa pessoa costuma falar alto, é agitada. Por que ela está falando desse jeito? É um ponto de atenção. Outra coisa para identificar também mentiras são as perguntas. Como se fosse um jornalista, faça perguntas. Por quê? Aonde? O que aconteceu? Como assim? Em que hora? Tá? Fazendo perguntas, e a pessoa vai... Porque você vai colocando a pessoa contra a parede, certo? Colocando a pessoa contra a parede. Então, fazer muitas perguntas e identificar. Então, outro ponto. Quando a pessoa... Presta muita atenção, isso é fácil de identificar. Quando a pessoa começa a te responder com outra pergunta, demais é ponto de atenção. Ela quer ganhar tempo e ela não sabe a resposta. Ela quer te enganar, gente. Simples assim. A pessoa quer te enganar. Tá? Ela quer te enganar. Outro detalhe, padrão não verbal. Na expressão facial mostra muito. Criança é muito bom para você treinar isso. Sabe por quê? Porque as crianças elas não conseguem disfarçar. Tempo atrás eu estava com... Eu tenho uma enteada. E aí a mãe dela fez uma pergunta, minha namorada fez uma pergunta. Ela falou, fulano de tal, você fez isso e tal, você colocou o aparelho? Aí ela pegou e falou assim, coloquei, mãe. Eu olhei bem dentro do olho dela, da criança. A criança começou levemente a sorrir. Sorriso maroto? Colocou não. Então, porque a pessoa geralmente, quando ela mente, ela tem um prazer na mentira. Porque gera realmente dopamina. Ah, te enganei. Peguei, agora sim, eu te peguei de jeito. Te enganei. Mas a criança, ela expressa isso de forma mais espontânea. Tá? Porque ela gosta muito de jogar. Faz parte do jogo da criança mesmo. E ela testa a gente. Por isso que criança manipula a gente. Ela aprende a manipular a gente de forma emocional, faz chantagem. Aí dá um sorriso, porque você acha bonitinho. Ah, que gracinha. Não, então vou tirar do castigo, tá bom? Mamãe vai te tirar do castigo, porque a criança, ela manipula, tá? Ela faz chantagem mesmo. Ela já sabe, ela já encontrou o ponto. E ela vai te enganar. Os pais precisam ser um pouco mais inteligentes nesse sentido, para não deixar ser enganado. Esse tempo atrás, a minha enteada estava de castigo. Não podia mexer no celular, certo? Estava proibido de mexer no celular. E aí, beleza. Aí, a Nada falou para ela, um tempo, enquanto você não confessar que você fez tal coisa, você não vai mais mexer no celular. Beleza. Ela falou, tá bom, mexe mais não. O que que ela fez? Ela pegou e estava mexendo no celular esses dias, final de semana, mexendo no celular, e a minha namorada estava dispersa, não viu. Ela mexendo no celular. Aí, eu sou muito observador, meu olho é treinado demais, eu vou pegando as coisas. Aí teve um dia que ela pegou e foi para babá. Foi para babá, e de manhã a gente acordou, foi para trabalhar. Todo mundo foi trabalhar e ela foi para babá. E ela tinha deixado o celular em cima do sofá, o celular dela, criança.
Em cima do sofá. Deixou no sofá e tal, não estava no castigo ainda e tudo mais. Aí todo mundo foi embora e tudo, eu fui o último a sair. Aí eu saí, eu mandei uma mensagem para minha namorada, falei, meu bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só por curiosidade. Onde que está, e eu ainda procurei em outros cômodos da casa o celular. Onde que está o celular da fulana de tal, da sua filha? Ah, meu bem, o celular estava lá, tá em casa. Por quê? O que foi? Não, eu estou achando que ela levou o celular. Mas por quê? Porque o celular estava em cima do sofá e não está mais. Eu já procurei outros cômodos da casa. Ela falou, vai, meu bem, estou acreditando. Ela não saiu do castigo, depois mas pode observar. Ela catou o celular e levou lá para babá. Beleza, não deu outra. Ela ligou para babá, falou, ó, fulano de tal, tá aí o celular? Tá. Tira e queda, pegou na hora. Ou seja, a gente observa padrões de comportamento. Padrões de comportamento. A criança era muito boa para mentir, para enganar, só que ela revela. O adulto não. Ele não revela na fala, ele não revela facilmente nas expressões. Tá? Tem pessoas que não conseguem esconder. Você olha no olho dela, você fala, fulano, então você fez isso, ela vai dar um sorriso assim, né? Não. Continua olhando para ela vai revelar. Através de um sorriso, alguma coisa. Por quê? Porque a mentira, ela gera um prazer e a pessoa não consegue se segurar. Ela não consegue se segurar. Por que, Leonardo? Por que nós aprendemos a mentir? Porque a mentira, por muitas vezes na nossa vida, nos protegeu. Simples assim. Nós aprendemos que a mentira nos protegia, nos salvava de alguma coisa. Durante o processo aí, né, de evolução da humanidade. Então, a mentira sempre nos ajudou nesse sentido. Nos salvou. E até hoje ela nos salva. A omissão, a mentira. Tá? Tem mentiras que realmente não vai prejudicar ninguém. São coisas pequenas que você faz assim para preservar, de repente, o relacionamento, alguma coisa do tipo. Até porque a gente não precisa revelar tudo. Gente, a gente não precisa revelar tudo. Já pensou se você fosse revelar tudo que você estivesse pensando? Seu cônjuge, não faz sentido. Tá? Agora, coisas que precisam ser reveladas, precisam ser reveladas. E são coisas que vão ter impacto no seu relacionamento, ou nos seus relacionamentos em geral, com as pessoas, tá? De amizade, enfim. Então, o processo de mentir, ele vai impactar muito com relação às nossas relações, as relações sociais. Tá? Tem um livro muito bom do Daniel Goleman, quem quiser ler, se chama Inteligência Social. Inteligência Social é um ótimo livro. Tá? Ajuda bastante. Olha, o que a Karine está nos mostrando ali? Olha, inteligência social. Também que vocês estão na vibe certa, não é? Na sintonia certa. Muito bom o livro. Então, vai ensinar muito a como você se relacionar com as pessoas. Vai falar muito do processo cerebral do relacionamento. As conexões, por que elas são boas, tá? O que faz bem para o nosso relacionamento. Somos seres relacionais e sociais. Não tem como fugir disso. Agora eu vou abrir aí para a gente conversar e trocar um bate-papo, trocar uma ideia. Porque eu não gosto de ficar só eu falando, não. É ruim. Eu gosto de trocar aprendizado, conhecimento. É assim que a gente aprende e desenvolve na vida. Vou levantar a mão aqui, né? Olha lá, ó. Eu fui rápido primeiro que você, viu, José? Ó. A minha, é porque não ia dar tempo de eu ir ali, clicar, ó, tá vendo? Pessoal, tá rápido. Pois é, né, rapaz, que é isso, cara? Eu acho que eu sou mentiroso nato, então. Misericórdia. Eu me vi em muita coisa aí, sabe? E a gente vive de negócio, né? O dia inteiro negociando, conversando e tal. E às vezes a gente conta algumas histórias que não são verídicas. Eu não vou mentir, já estou mentindo, né? Está certíssimo. Mas, assim, a gente identifica várias coisas que é uma grande verdade. No momento que você fala assim, a gente mente pelo menos 200 vezes por dia, né? E mente mesmo, tá? Isso é verdade, isso não é mentira. É verdade, né? É verdade, total.
Mas eu me identifiquei muito hoje, principalmente em alguns fatos, porque a gente, quando está negociando, vamos levar para o lado da gestão, né? Eu gosto muito de entender essa premissa da gestão. A gente faz gestão todo momento, na vida da gente, na casa, né? Até no dia a dia, a gente realmente trabalha 100% com gestão. Não só eu, tá? Todo mundo. Quem fala assim, mas eu não mexo com gestão. Cara, você faz gestão do seu tempo, gestão de tudo que você vai fazer todo tempo. E às vezes você realmente pega uma mentirinha, né? Faz ali, passou isso, passou aquilo, mas faz mesmo. E, às vezes nem é do mal. Tá? O pior é você usar a mentira para prejudicar alguém. Né? Não estou falando que você tem que mentir, não, tá? Deixa a mentira vir sozinha mesmo, espontânea, porque isso já é natural, né? Cada um tem um nível, né, de soltar essa dopamina. E, cara, eu achei bacana demais e muito interessante a aula de hoje. E a gente vê o seguinte, o tanto que as aulas, elas se conectam, né? Cada dia um fala de uma coisa, no outro dia você tem que falar de um negócio. Hoje acho que era outra pessoa, aí até ontem, eu estava meio perdido, eu me perco também, tá? Falei assim, cara, quem é amanhã? E você me salvou, né? Você pega e me manda aquela mensagem. Amanhã não tem ninguém, sou eu e tal. Eu nem sei. Karine, que dia que você ficou de dar a graça aqui? Um dia que você quiser. Não, Só não posso sexta. não é o dia que eu quiser, não. É o dia que você quiser. Não, É ao contrário. desses dias, se não Não me tiver ninguém. responda com a pergunta. Ó. Né? Não Se não responda. tiver ninguém quarta ou quinta, eu posso. Eu não Aqui posso na sexta. não tem ninguém todo dia. O que chegar até o final do dia e falar assim, amanhã sou eu, é você. Tá? Então, pronto. Se não tiver Sinta-se à ninguém amanhã, vontade. sou eu. Então, beleza, manda o tema para Ó, mim. eu tinha marcado amanhã, mas eu vou ceder, mas na condição de pegar a quinta. Olha o gentleman. Beleza? Esse cara, ele segue para todo mundo. Aí, ó. Espera. Essa é top. Terça-feira era dele. Quinta-feira é minha, hein, Davi? Anota na agenda aí, amanhã é a Karine. Não, eu sei que todo mundo tá mais doido para ouvir a Karine do que eu. Karine, amanhã, hein? Vou matar essa sede de vocês aí. Mas é isso, cara. Eu me identifiquei muito. Eu, cada dia, me identifico mais com as lives e com... eu tô até, assim, não querendo falar, sabe, das lives, mas eu vou ter que achar um dia para mim, né? Porque não tá sobrando. Mas é muito top. Esse grupo tá fantástico. É um grupo que todo mundo está transbordando e cada um trazendo um conhecimento. E o belo é que as coisas têm conexão e sequência. Nunca vi, parece que se fosse programado, não sairia do jeito que está. Ontem, falando de postura corporal, hoje você traz um tema que realmente tem conexão com o outro. Amanhã, com certeza, a Karine vai trazer um negócio fantástico. E estamos aí. 5 estrelas. Obrigado. Eu não vou pular, tem gente querendo burlar o meu 5 estrelas, falando 10 estrelas, tá? Mas o meu é 5 estrelas, tá? Porque não tem hotel acima de 5 estrelas. Né? Verdade. 5 estrelas. Obrigado. Vai, José. Seguir o fluxo aqui, bom dia a todos, bom dia, professor. Cara, eu vou falar um negócio sério, não é assim, o Alessandro sabe o que eu estou falando. Eu gosto muito, tenho um prazer de ouvir você, eu te admiro demais, cara. Obrigado. Assim, a gente foi conversando, né, Alessandro, nos primeiros dias lá, e eu fui me simpatizando muito com a sua pessoa, o jeito de falar, a maneira de falar, de transmitir, você transmite com firmeza, transmite assim, do coração mesmo. Então, assim, assim, eu sou um admirador fiel ali das suas aulas, assim. E uma coisa, você não pode ficar falando muitas coisas que o homem fala para a mulher, não, cara. Depois você põe nós numa latada, né, você põe nós numa latada. Uma dúvida, assim, a pessoa, não mentir, né? A pessoa, logicamente, eu tenho um dom, cara, falar com você, eu tenho um dom na mentira, mas assim, eu sei que é mentira,
Vou conversar, por exemplo, estou falando mentira aqui, vou conversar com a pessoa, e eu convenço a pessoa que aquela mentira minha é verdade, mas logo na frente a gente desmente, é um ato que eu tenho, assim, de brincadeira, eu faço brincando, principalmente na escola. Eu, por exemplo, eu pego um negócio, às vezes está na frente, eu consigo fazer com que a pessoa, segue a pessoa, tira o produto da frente dela ali, esconde, a pessoa pergunta por nada, aí olhando no fundo dos meus olhos, eu falo, não foi eu, quando eu menti. Tem alguma coisa aí, não tem? Tem. O que acontece, José? Primeiramente, quero te agradecer os elogios, e eu retribuo os elogios também. Você sempre foi uma pessoa dedicada, humilde. A humildade que você tem é a maior virtude que você tem. Tá? Nunca perca isso. Nunca deixe o sucesso, a fama, ou o dinheiro, enfim, corromper isso que você tem, porque esse é o maior valor que você tem, José. Maior valor. Eu tenho muito orgulho de ter sido seu professor em algum momento da sua vida, tá bom? Eu tenho demais mesmo, tá? De coração. Bom, vamos lá. Tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de mentir, sim. Por quê? Porque elas acreditam tanto na sua mentira que, se para ela é uma verdade, para ela contar é mais fácil mesmo, como verdade. Porque é um processo cerebral mesmo. Eu acredito tanto naquilo, eu tenho tanta convicção naquilo que eu estou falando, que eu passo segurança para a pessoa. Aí a pessoa fica assim, em dúvida. Tem um vídeo de uma moça que roda direto aí nas redes sociais. Ela é muito engraçada. Eu não sei se ela é humorista, eu não sei se ela faz isso de forma pensada, ou realmente ela não tem muito, ela é ignorante no sentido de informação e conhecimento, mas ela vai dar uma aula, por exemplo, o que é Via Láctea? Aí ela vai falar sobre a Via Láctea, ela fala o seguinte, que a Via Láctea, já viu, né, André? A convicção dela é algo impressionante. Você começa assim a falar, cara, como assim? Da onde que essa pessoa tira? Porque ela acredita tanto, José, no que ela está dizendo, que ela passa a gerar dúvida em quem sempre teve certeza daquela informação. Se ela começa a gerar dúvida, é porque tem uma capacidade que nós chamamos de persuasão. A capacidade de persuasão é você gerar dúvida em alguém sobre algo que ela tem certeza absoluta que é daquele jeito. Quando você começa a gerar uma dúvida, é porque você tem a capacidade da persuasão. Tá? É igual eu já dei esse exemplo lá na sala de aula. Falava assim, olha, gente, já disse para vocês várias vezes já, uma coisa óbvia, que essa parede aqui ela é azul, ou que ela é verde. E aí tinha pessoas e alunos que olhavam assim e falavam assim, gente, não. Tem gente que fala assim, mas será que eu sou daltônico? Por quê? Convicção. Você coloca na fala. Isso é uma mentira, certo, José? Mas você está falando com tanta convicção, tanta verdade, acredita tanto naquilo, através da sua ótica, do seu prisma, que a pessoa passa a olhar assim, questionar, mas, gente, não, tem lógica não. Tá? Então, isso é uma habilidade mesmo que nós temos, mas uma habilidade de acreditar demais no que eu estou falando, ao ponto de contar essa mentira que eu contei para mim várias vezes se tornou verdade. Gente, por que a gente acredita em tantas vezes, eu que não quero entrar aqui, pelo amor de Deus, em polêmica de política, não. Só quero dar um dado a vocês. Por que tanto político fala tanta besteira e a gente acredita neles e vota? Porque a forma com que ele fala é tão convicta que você vai lá e acredita. Ele acredita tanto naquilo. E outro detalhe, nós, seres humanos, infelizmente, a maioria de nós, isso não sou eu que estou dizendo, gostamos de algo fantasioso. É impressionante isso. Nós gostamos, às vezes, de uma mentirinha. Sabe por quê? Nos protege. A gente não quer se comprometer, gente. A gente não quer se comprometer. A gente quer ficar em cima do muro. Aí, o que eu faço? Aceito. Não, tá bom, sim. Então, a gente tem essa tendência. Parece que a fantasia é algo mais atraente, mais sedutor. Por isso, Newton, que nós, quando estamos fazendo conexões, aumentamos um pouquinho mesmo. Porque isso gera conexão. As pessoas gostam disso. Fantasia.
de Fantasia. todas as pessoas que eu sigo, que eu leio, que eu procuro ver história, todas as pessoas falam uma mentira. Só uma pessoa até hoje, se falar a verdade para você, só uma pessoa que eu não achei é uma mentira dela, que ela não conta mentira, que ela não fala nas histórias dela, só uma pessoa, só Jesus. Sim. Acredita? Que eu Perfeito. leio, eu não conseguia identificar. Se já mentia, ele mentia muito bem. Não mentia. Nisso você tem toda a razão. Por isso era tão polêmico. Exatamente. Por isso era tão polêmico. Né? Sim. Então, nós temos essa habilidade, nós gostamos disso, gente, é gostoso você ouvir uma mentira. Sabe por quê? Porque isso tira a gente do foco da realidade, que às vezes é muito dura. Dói eu acessar a verdade. Às vezes eu não quero acessar a verdade, então eu prefiro acreditar na mentira mesmo, porque a mentira vai me poupar de acessar a verdade, porque a verdade vai doer, porque muita coisa vai doer. Então eu prefiro realmente apostar na mentira. Ela vai me proteger. Tá? Então, isso é um processo emocional. Um processo emocional. Pois é, Léo. Ô Zé, deu saudade das aulas, né, cara? Era bom, né? O Ali, Eu tenho 3 para refazer, viu? bom Eu tô dia. doido para. Opa. Então, Deixa eu só falar um negocinho, Quem? pessoal. Só um minutinho Oi. antes, Ali. Gente, nós estamos com 14 pessoas aqui no Zoom. Dá um print, filma aqui e marca o Somos G365 lá no Instagram. A gente está no momento de aquecimento do Instagram, por favor. Bom, pode falar, Ali. Desculpa. Show. Pois é. Então tem que ir lá fazer essas aulas aí, a nossa mentoria, o Léo. Deu saudade mesmo. Parabéns, né? Parabéns, não. 5 estrelas aí, ó. 5 estrelas bem brilhantes, bem douradas. E muita satisfação estar te ouvindo. Gostei muito do tema. Me lembrou, conectou muito, né? Eu acho que teve uma live que eu fiz sobre autoimagem e uma outra que eu falei sobre ego. E eu fiquei aqui te ouvindo e refletindo, né? Voltando aqui. A questão da autoimagem, né? Resumidamente, eu falei sobre os espelhos, né? Fiz uma alegoria dos espelhos Sim, e como que isso reflete, como que isso nos traz imagens que as pessoas, né? Interessante. Até minha filha Yasmin, você conhece, um dia ela me falou algo e eu linkei para fazer aquela live. Ela falou, papai, você sabia que você conhece, você abre os olhos, você vê a cara de todo mundo, mas menos a sua? E aí comecei a ver, né? Foi por isso que eu comecei aquela live naquela mentalização, né? Você abre os olhos, você conhece todo mundo e não percebe a sua. E aí você começa a se perceber através da percepção dos outros e começa a criar algumas verdades, umas crenças em função do que você observa dos outros. E aí, quando eu falei sobre o ego, eu estava refletindo quando você falou, porque o ego eu abordei de uma forma como um lado inimigo nosso, né? Eu estava falando de auto e de ego. Do ego, um inimigo que, na verdade, ele quer nos proteger, mas ele nos impede de crescer. Então, o que vem ser a mentira, a leitura que eu estava fazendo da mentira enquanto você estava falando, né? É como se fosse uma capa de proteção para as nossas dores. Então, eu vou usando um conjunto de mentiras, de repente até essas 220 mentiras automáticas aí que a gente já tem de pacote, né, diário aí. Eu estava até fazendo a conta, né? Jesus falou para a gente perdoar 490 vezes. Eu falei, rapaz, só de mentira eu tenho que eu já tenho um saldo de 220, vai sobrar 270 aí dos outros pecados aí para poder sumir. Mas é fantástico pensar isso. Mas aí eu fico pensando, cara, onde é que estão escondidas esse tanto de mentiras, né? E aí você pensa, apontando para a verdade, cara, as verdades que eu omito, as verdades que eu distorço, as verdades que eu conto só em parte, e aquelas mentiras que eu lanço, pensando que não vai causar nenhum problema, mas vai me proteger. Pensa a pessoa tímida, travada, a pessoa que já teve algum trauma, ela usa mentira para se proteger daquilo. Então, às vezes, pensar, eu estou mentindo para prejudicar alguém, eu estou mentindo para levar vantagem. Às vezes, você está mentindo instintivamente, às vezes está nesse conjunto que você está falando, né, de 220 aí, que a gente já pega nesse pacote, então, de 220 camadas de proteção que a gente começa a usar, vestimentas, né, que a gente começa a se usar para poder
topar o nosso dia, cara, e lidar com a sociedade sem ser atingido, sem nos expor, para proteger aquelas marcas que a gente carregou desde criança, né? Dentro da ambiência. Você falou algo incrível, cara, que eu vou até pesquisar, né? A ambiência muda até nossa carga genética. Olha que Sim, doideira, cara. epigenética. Olha o poder. Uhum. É epigenética. A gente está falando muito sobre ambiência. Olha a profundidade que ela vai nisso. Que doideira. Então, eu gostei muito, cara. Isso aqui dá para a gente refletir bastante, levar para nossa vida, para a gente refletir no dia de hoje, cada um pegar essa bagagem e falar, cara, e tentar ser intencional, ter a percepção que é, onde é que eu estou mentindo agora, nesse momento, né? Porque pensa 24 horas, esse tanto de mentiras que a gente carrega, então por hora, são quantas mentiras aí? 20 mentiras por hora? A gente tem que fazer uma conta aí. Então, nesse momento, eu tô tentando me enganar, tentando me proteger com algo, algum engano. E será que libertar... Até dormindo, né, Nilton? Pois é, das 24 horas. Ronca, a pessoa cutuca você e diz, tá roncando. Aí você fala assim, eu não tô roncando, não. Sou eu não, é assim. Nem dormindo, né? Cara, é muito legal, dá para refletir muito e crescer muito com isso. Continue trazendo esses temas aí, essa sua abordagem. Gratidão. Vamos lá, Gratidão é toda minha, meu irmão. Oi, Léo. Olha, também quero agradecer. Primeiro, Ale, gratidão por você ter me jogado aqui, sabe? Me arrastado para cá, para esse grupo, todo dia, gente. É tanto aprendizado que dá para fazer livros de cada encontro desse, gente. Surreal, é como você falou. O Nilton falou, olha, um dia como eu me posiciono, e aí, tá bem a postura, alinhamento. E aí, hoje, sobre esse... Aqui anotei... Léo, você dá aula que eu entrei já atrasada. Perdão por isso também. Não, sem problema. Você dá aula de oratório do que... Também. Aula de oratória. Sou psicanalista. Entendi. Aí já bota as redes sociais, tá? Já quero seguir. Sim. Já amei. E quando você fala de tudo isso, é tanto que amanhã já vou dizer qual é o tema da live. Foi de acordo com a sua live, surgiu que vem um insight. Ótimo. Isso é sensacional. Quem traiu primeiro? Vai ser o tema da live de amanhã. Quem traiu primeiro? Porque quando você falou disso, virou a chave dizer, não, a gente que se deixa ser enganado. A gente não foi traído, a gente que se permite ser enganado. Porque a gente dá sinal. As pessoas, nós damos sinais todas as horas. E é como você falou, não vou acreditar nessa mentirinha, porque tá tão bom aqui. Tá tão bom aqui. É uma mentirinha que tá boa. Então, amanhã, quem traiu primeiro? Né? Mas, cara, sabe quando as coisas começam a se ligar? Ontem, no meu Instagram, Léo, aquelas coisas de coincidência, né? Assim, eu vou começar, e é por isso que estou estudando, justamente porque passei por tantas traições na minha vida, Léo, que assim, eu preciso entender. Sabe, quem traiu quem? Será que eu sou tão ingênua de deixar ser enganada? Por quê? É as pessoas que me traem ou que me colocam no papel de ser enganada? E aí eu tenho, sabe, estudado isso. Nossa, por que as pessoas agem assim comigo? Estou voltando para padrões que eu não quero. Sabe, esse autoconhecimento, eu preciso primeiro me conhecer. Não é a pessoa, não é eu. Aí quando você falou isso, eu sei, por que eu tenho me deixado ser enganada? Por que eu tenho entrado nessa cilada, sabe, da corrida dos ratos? Mas hoje eu vou ler diferente esse livro, né? A verdade é essa. Vou ler diferente, então, assim, gratidão. 5 estrelas, o hotel de Dubai, filho, você. Hotel de Dubai, com ouros vestidos, porque é muito sabe, da gente se olhar, e você falando, e eu vendo meu filho, eu vendo pessoas, eu vendo fulano, eu me vendo, sabe, essa coisa, Nilton, de dizer, estou me vendo, eu estou vendo alguém. E é muito engraçado, gente, muito engraçado. E quando a gente começa a estudar sobre, de fato, quem somos, nossos comportamentos, às vezes está me gerando medo, sabe, Léo? Porque eu olho para a pessoa e eu fico, nossa, parece que está fazendo raio-x, eu sei, não
Eu acho que eu queria ver a mentira. Eu não tô aguentando nem ouvir mais a pessoa, porque eu sei que ela está mentindo. Mentindo, acontece. Né? Mas é libertador. O Tizum diz o quê? Conhece o inimigo, o território, e aí você ganha a guerra, né? E às vezes a gente entra em guerras porque a gente tem preguiça. Isso, preguiça mental. De estudar o território. Gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão toda minha. Filho. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia. Joia, gostei bastante da sua aula, muito bom mesmo. É igual, né, várias pessoas aí se identificaram, né? Cada detalhe aí pega a gente aqui, né? Vai desvendando a gente como que a gente é. Até mesmo você comentando aí sobre as perguntas, né, das mulheres aí, né? Os homens jogam no ar e o homem fica doido, né? Nossa, eu no início do casamento mesmo, hoje a gente tem 11 anos de casamento. Mas no início, meu Deus, como eu sofri. Porque a mulher falava, você está me traindo. E realmente é desse jeito, né? Não tem como. A minha esposa falava desse jeito e eu ficava indignado, né? Porque eu estudava, trabalhava, fazia as correrias, fazia os atendimentos, né? Fazia os procedimentos, eu ficava indignado porque eu falava assim para ela, como assim? Né? Eu tô trabalhando tanto, né? Fazendo tanto aqui, não estou nem dormindo, trazendo a sustentação para casa, correndo atrás de estudo, né? E você me fala que eu estou te traindo ainda? Como assim? Mas, enfim, os anos se passaram, né? Graças a Deus, hoje está bem mais tranquilo, né? Antigamente, amém, tirava foto, né? Julgava pela foto, né? Que eu não podia piscar nas mulheres, né? E, às vezes abraçar já era uma justificativa. Mas até hoje, dependendo da situação, eu tiro foto. Antes até o pessoal lá da Unip, né? Quando eu trabalhava lá, ficava assim me zoando, né? Porque eu ia tirar foto com as meninas lá, né? Que eu era professor de lá. Aí eu ficava no canto, só que eu ficava tanto no canto que dava para fazer um recorte, né? E tirar eu da foto. Para não se comprometer, né? Para não se comprometer. Até as meninas ficavam assim, Lincoln, olha, você viu a menina lá? A menina te tirou da foto. Eu, como assim me tirou da foto? Ué, ela deu um zoom e tirou da foto, porque você não triscou ninguém, né? Mas, enfim, falando também das mentiras, né? Eu conto muita mentira, né? Tem umas mentiras também que eu falo da seguinte forma, né? Às vezes minha esposa fala assim, nossa, você já foi lá comprar tal coisa? Aí eu falo assim, olha, não fui, não deu tempo, e falo sério, né? Quando penso, não, o material tá lá em cima. Aí a minha esposa fica grilada comigo, né? Fica que trem, xinga, enfim. Mas é brincadeiras à parte. Mas é igual você falou, a gente mente, né? Às vezes, de várias formas, né? Às vezes é de brincadeira, às vezes é para contar uma história para aumentar o processo, para dar aquela autoridade, enfim, realmente hoje fez tudo sentido. A questão também da parte de gesticular, né? Achei muito bacana também. Quando é em excesso, né? Opa, vamos analisar o que está acontecendo aí. Se o cara é quieto, né? O cara está gesticulando demais, o que está acontecendo, né? Alguma coisa emocional está acontecendo. Enfim, mas bacana. Muito obrigado aí pela aula de hoje e 5 estrelas também. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pela sua aula, João. Obrigado.